seu direito. Todas as quartas-feiras, o Dr. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, está com a gente aqui no Estúdio CBN, no quadro Seu Direito. Boa tarde, Dr. Vinícius. Seja bem-vindo pela primeira vez nos novos estúdios da IPTV, agora da CBN, aqui na IPTV, acostumando, né? Vir a Rua Regina Nogueira, 120, no Jardim São Gabriel. Obrigado pela presença. Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes da CBN. Realmente, aqui no novo estúdio ficou muito bonito, né? Muito legal. Parabéns aí pelo novo estúdio. Realmente, junto à IPTV aqui, né? Agora é o grupo, né? Que está aqui. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Direito trabalhista, a gente já chama desde o início do programa e os nossos ouvintes começam a mandar mensagens. Deixa eu encontrar aqui. Encontrei. Mas essa conta aqui vai ser... A conta exata a gente não vai conseguir fazer para o nosso ouvinte, não. Pergunta é a seguinte. Trabalhei 17 anos na mesma empresa. Ela fechou aqui no Brasil e foi para o exterior. Pagaram tudo certinho. Eu gostaria de saber como posso continuar a pagar o INSS. Estou com 50 anos. Uma coisa é pagar. Agora, quanto ele deve pagar, aí cada valor é um valor, né, doutor Vinícius? Sim, na verdade, isso depende muito, realmente, de quanto a pessoa quer contribuir. Então, essa questão específica aí tem muita variação. No caso, o cidadão, né, o possível beneficiário do INSS no futuro, ele precisa definir com qual valor ele vai querer recolher na condição de autônomo, existe essa possibilidade também, né, ou de contribuinte individual. Então, tem essas duas possibilidades. Bom, mas aí no caso, como que ele deve contribuir? Com o próprio INSS? Na verdade, você tem várias formas de fazer isso hoje, né? Hoje você tem um site que chama meuinss.gov.br. Nesse site é o site do Instituto de Previdência, né, do país, e ali você entra nesse site e tem, inclusive, as informações para que você possa emitir essa questão do contribuinte individual ou do autônomo. Ou, se ele tiver um contato com um contador, também um contador pode auxiliá-lo nessa questão. Previdência privada é completamente diferente? Aí é uma outra situação. Previdência privada existem várias formas. A gente chama hoje de previdência complementar, né? Então, a previdência privada a gente tem dos bancos. Então, eu posso chegar num banco, aí, qualquer banco, aí, instituição financeira, e comprar um plano de previdência privada. Essa é a primeira possibilidade que existe. Além disso, né, evidentemente que a gente pode também, no caso, se eu trabalho em uma empresa privada, às vezes a empresa privada tem um fundo de previdência complementar, que se chama. E aí, essa empresa dá como um benefício. Muitas empresas, principalmente multinacionais, que têm uma história que vem da origem de seus países, das matrizes das empresas, evidentemente, têm fundos complementares. Então, a empresa contribui com uma parte, o trabalhador com outra parte, vai fazendo um fundo de reserva. Antigamente, quando as pessoas ficavam muito tempo nas empresas, isso dava certo. Hoje, a rotatividade no mercado de trabalho é bastante grande. Então, evidentemente que, por mais que tenha esse complemento no fundo de previdência, a pessoa acaba não gozando disso no futuro. Então, ela acaba, quando existe a demissão, existe as possibilidades, ou a ruptura do vínculo, ou a pessoa perde demissão, evidentemente, existem as possibilidades de saque, que essas possibilidades são estabelecidas no próprio fundo. Então, é uma questão privada, particular, entre o empregador e o empregado. Então, tem essa diferença. E, claro, existe uma terceira forma da previdência complementar, que muito se falou que os servidores públicos tinham muitos benefícios, etc., mas na verdade, hoje, principalmente, mudou as regras da aposentadoria também para os servidores públicos. Existe um fundo complementar de aposentadoria. Então, aí nesse caso, os servidores podem contribuir ou não com esse fundo para ter os seus rendimentos, né, próximos do seu vencimento hoje atual, por exemplo. Do servidor público também, vamos falar especificamente, que é um caso que eu conheço pessoalmente, de quem trabalhou em banco público, né? Seja na Caixa ou no Banco do Brasil. Nesse caso, tem um fundo específico para pagar os aposentados, né? E também eles já vão contribuindo durante toda a carreira, né? Então é um cálculo diferente, é uma maneira diferente de se aposentar em relação ao INSS. Na verdade, o que acontece? Esses dois bancos públicos, né, que existem no país, os dois grandes bancos públicos hoje. Nacionais, né? O Brasil já teve muitos bancos públicos, a gente sabe disso, muitos foram privatizados. Eu não vou fazer aqui, citar o nome para não fazer um merchandising. Pode falar, Santander, o Banespa virou Santander. Não vou fazer essa propaganda, mas evidentemente que
esses dois grandes bancos públicos que a gente sabe, o amarelinho e o azulzinho, o brinco, né? A Caixa Econômica Caixa Federal e o Banco do Brasil. Isso aí, esses dois grandes bancos, eles têm fundos de pensão, um que chama Previ, do Banco do Brasil, e o outro é a FUNCEF. FUNCEF. Essa eu conheço bem, porque minha mãe é aposentada da Caixa. E olha que eu acabei até falhando, eu fui funcionário da Caixa. Ah, é? Então logo quando eu estava na faculdade, também fui empregado público da Caixa Econômica Federal, e aí enquanto eu cursei faculdade, eu também trabalhei na Caixa, sinto muito orgulho de ter trabalhado lá, né? Acho que foi um aprendizado muito importante. Mas esses dois bancos têm esses fundos de pensão complementares que realmente turbinam a aposentadoria. Então, é o INSS mais o fundo? Mais o fundo. Se ele atingir as condições pré-estabelecidas, né? Antigamente era mais automático. Hoje realmente tem uma série de restrições, mas é uma questão muito específica desses empregados públicos, tanto da Caixa como do Banco do Brasil. O cidadão comum, hoje, ele só tem o INSS. Então, e é um grande problema que a gente tem. A gente vem passando por várias reformas da Previdência nos últimos anos, né? Então, a gente pegar aqui, teve 98, 2003, depois tivemos esse 2019. Realmente, a idade mínima para aposentar aumentou muito, né? Então, realmente, isso acabou dificultando as aposentadorias. Vou dar um exemplo, né? Eu contribuo desde os meus 18 anos de idade, então eu vou poder aposentar com 65 anos. Então, eu estou falando de 47 anos de contribuição para o INSS para ter a minha aposentadoria. Porque é a idade mínima, né? A idade mínima. No caso aqui do nosso ouvinte, por exemplo, que mandou a mensagem, né? Que ele disse que ele tem 50, para ele se aposentar, ele vai ter que contribuir mais 15, né? Então, depende, né, Marco? Na verdade, em tese, a regra geral é essa, mas tem as exceções. Provavelmente, esse ouvinte da CBN, ele está num período de transição, como muitos dos trabalhadores no Brasil, né? Então, depende das regras específicas, a gente precisa analisar o caso dele individualmente para ter esse entendimento, mas ele pode estar num período de transição e pode ser beneficiário de uma dessas regras de transição, mas essas são as exceções. A regra é contribuir até os 65 anos. Então é isso, meu caro. O final do telefone 6241, ele disse, né, que trabalhou 17 anos na mesma empresa, né? Olha só, um assunto que a gente discutiu na semana passada está de volta aqui, doutor Vinícius. Pergunta ao doutor: a insalubridade voltou? Nosso ouvinte, final do telefone 0047, mas ela deixou de existir? Nunca. Na verdade, a insalubridade, ela depende muito do ambiente de trabalho. E eu sempre digo isso, então as pessoas às vezes confundem algumas situações. Por exemplo, se eu estou num local de trabalho que é muito frio, uma câmara fria, por exemplo, evidentemente que essa baixa temperatura pode causar potencialmente um dano à minha saúde. Então eu tenho um direito a um adicional de insalubridade, que é uma condição ali prejudicial à saúde da pessoa no trabalho. Ou, por exemplo, eu estou exposto a um calor muito forte, ou ao sol, como a gente discutiu algumas semanas atrás, né? Eu falo muitos agentes comunitários de saúde que trabalham na rua, ou dos carteiros, né? Por mais que eles usem roupa de proteção, um protetor solar, eles estão num ambiente insalubre e o sol pode causar dano à saúde das pessoas. Nós temos inúmeras pessoas que foram expostas ao sol e tiveram câncer de pele, por exemplo, né? Sim. Então, realmente, esse risco por isso que se paga o adicional. E aí, depende se você está exercendo atividade num ambiente insalubre ou não. Então, acontece de um trabalhador estar num ambiente insalubre hoje e ser transferido para um outro local, uma outra atividade, da qual não existe esse ambiente insalubre e ele deixa de receber esse adicional. E as pessoas falam: não, mas eu não posso ter reduzido o meu salário, como que eu posso ter perdido esse direito, etc. Não, na verdade, esse adicional era só pela condição do seu trabalho. Se essa condição deixou de existir, se você mudou de local, esse ambiente não é insalubre, aí você não vai receber. Então há uma certa confusão realmente dos trabalhadores nesse sentido. Essa ouvinte é a Amara e a pergunta dela é bem específica. Quem trabalha em tinturaria que tem a fumaça? Olha, vou dizer uma coisa, né? Eu não conheço o ambiente insalubre dela, o ambiente de trabalho dela, mas tecnicamente, né, pela nossa experiência enquanto advogado trabalhista, de ter visto muitos processos, já evidentemente, potencialmente pode existir um ambiente insalubre numa tinturaria, por dois motivos. Tem essa questão da fumaça, né, que é evidente que ela fala, mas também da própria tinta. Né? Eu falo, as tintas existem um potencial muito grande nocivo à saúde humana. Então, às vezes, se você respirar isso durante muito tempo, num dia, evidentemente, de forma constante, todos os dias, pode potencialmente causar um dano à saúde. Agora, existe forma de neutralizar isso?
Talvez. Às vezes, dependendo do equipamento de proteção individual, EPI, que a gente fala, se ele for usado regularmente, se ele tiver em condições, for trocado sempre, né? Porque tem um prazo de validade, de duração no EPI, isso pode ajudar a diminuir o impacto ou neutralizar, né, esse ambiente insalubre. Mas isso depende, isso tem que ser avaliado. E realmente, quem avalia isso, normalmente são os técnicos ou engenheiros de segurança do trabalho, ou quando vai para a justiça, um perito do juiz é designado, que também normalmente é um engenheiro, que vai até o local de trabalho constatar se naquele local de trabalho realmente é um ambiente insalubre ou não. Bom, a gente viu também um caso aí que não é trabalhista exatamente, né? Mas a determinação para o uso das máscaras, né? Tinha gente passando Covid à torta e direito aí. Agora vão anistiar todo mundo, né, doutor Vinícius? Na verdade, o que acontece? Esse é um problema de saúde pública, ele é muito mais amplo do que muitas vezes o meu direito meu ou o seu, Marco, ou de qualquer ouvinte individualmente. Acho que falta muito para o Brasil pensar essa questão da coletividade. A gente precisa ter essa visão de que muitas vezes a atitude que eu tenho aqui, né, como indivíduo, pode causar um impacto à coletividade. Então, usar máscara foi uma recomendação não só do governo brasileiro, do Ministério da Saúde na época, dos cientistas, dos médicos e etc. Foi uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. E eu trouxe esse assunto porque você acabou de citar EPI, né? Sim, que a máscara é um EPI muito equipamento de proteção individual. Inclusive, na pandemia, você sabe, Marco, que assim, nós temos uma discussão que está no Justiça do Trabalho, justamente do percentual do adicional de insalubridade para as pessoas que trabalhavam nos hospitais. Por exemplo, nós temos muitas pessoas que recebiam só 20%, mas todo mundo sabe que o ambiente num hospital durante a pandemia da Covid, em qualquer área, era altamente, né, o grau era máximo de insalubridade. Sem dúvida. Então deveriam receber 40%. Então tem muitas discussões judiciais, tem ações judiciais em andamento discutindo isso, muitas perícias já foram feitas e muitas comprovaram que realmente aqueles trabalhadores que recebiam 20% em unidades de saúde nessa época conseguiram obter 40% pelo laudo pericial. Coisa que vale para um, não vale para outro. E a insalubridade é isso, é o juiz que decide, né? Isso. Agora que você está num ambiente aqui muito bom, com ar-condicionado, tudo bonito aqui, realmente a adição de insalubridade aqui não vai ter, Marco. Né? Mas na época da pandemia tinha uns teimosos que não usavam máscara, viu? E tinha muita gente que criticava a gente que apresentava o programa de máscara. Lógico, chegava gente para conversar com ele. Todo dia, não tem jeito. Doutor Vinícius Cascone, advogado trabalhista, muito obrigado pela presença aqui no Estúdio CBN. Até quarta-feira que vem. Já aprendeu o caminho, né? Agora esperamos sempre aqui. E eu que agradeço. E quarta-feira nós estaremos aqui para conversar sobre mais algum tema de trabalho, para atender os ouvintes e colocar à disposição para estar todas as duas da população. Obrigado. Obrigado, um abraço. 3h31.